Nós vamos falar mais sobre toda essa situação agora com o Paulo Gama, que é analista político da XP Investimentos. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a sua participação, Paulo. E o que a gente vê agora é que há um impasse do lado econômico e um impasse também político. A gente vê a intenção do governo de garantir o Auxílio Brasil, possivelmente para reforçar a popularidade, embora se saiba da importância social desse benefício, mas a estruturação não passou por aquela preocupação em cortar despesas. A preocupação é garantir de alguma forma e com essas mudanças todas, PEC do precatório, teto de gastos, na verdade, o governo pode abrir espaço político, inclusive, para mais despesas. Como é que você vê a condição política dessa situação? Se essa PEC segue adiante, se ela passa pelo Senado? Essa PEC foi construída juntamente com a política, né? Você mencionou muito bem, havia uma determinação e uma disposição muito grande do governo de entrar no ano eleitoral de 2022 pagando um benefício maior do que o benefício atual pago pelo Bolsa Família. A reformulação do conteúdo do programa, como o relator acabou de lembrar, mas havia uma disposição muito clara também de elevar o ticket médio do programa, o que foi decidido fazê-lo na casa dos R$400. Não havia espaço disponível no teto de gastos para isso, e dali vem um pouco dessa reação negativa do mercado, né, porque a decisão, diante dessa constatação de não haver espaço, no lugar de se cortar despesas e de se procurar outras reduções possíveis dentro do orçamento, foi a de elevar o limite disponível para o pagamento dessas despesas, tanto dos programas sociais, como a gente mencionou, mas entram também essas outras categorias de despesa que você mencionou, Denise, porque a gente tem um espaço aberto que vai servir também para emendas parlamentares, eventualmente para elevação do financiamento das campanhas eleitorais de 2022, então é uma composição política ali para tentar garantir espaço não só para o programa social, mas também para outras demandas que a gente vê no Congresso Nacional. Me parece ali que a grande briga da parte do Congresso, da parte da classe política, vai ser saber se essas demandas todas vão conseguir ser acomodadas nesse espaço que foi aberto pela elevação do teto de gastos. Sendo espaço aberto, acho que a PEC tem chance de avançar, desde que a classe política se convença de que há de fato espaço para suas demandas, que pode ser aberto com a mudança, né, na data da correção do teto de gastos. E aí tem um complicador no caso de uma rejeição de parlamentares que se posicionarem contra, porque o governo e a base de apoio estão usando aquela argumentação de que quem é contra essas mudanças é contra o Auxílio Brasil, que vai socorrer a população mais carente, né? Então tem esse apelo aí junto à população e fica todo mundo com receio de endurecer a conversa em relação a isso, preservar a responsabilidade fiscal e ter uma consequência política negativa. É um argumento fortíssimo esse, o argumento que acaba conduzindo a votação da PEC é justamente o de permitir um espaço no teto de gastos que vai possibilitar a criação desse programa e a elevação dos gastos com o programa de transferência de renda. Esse é seguramente o argumento mais forte, mas há o argumento também da criação de espaço para outros tipos de despesa dentro do orçamento, que é algo ali que a classe política queria também ter dentro desse desenho. Por isso que aquela primeira versão da proposta que se desenhou, né, em que você até conseguiria pagar o programa de transferência de renda na casa dos R$400, mas não deixaria outro tipo de espaço ali para novas despesas, acabou sendo descartada, porque havia uma demanda, né, uma disposição da classe política de assegurar recursos para outros tipos de despesa também no orçamento. Isso fica claro no discurso do relator, no momento da apresentação do relatório da comissão especial que foi feita ontem, fica clara essa disposição do Congresso de seguir adiante com esses outros tipos de gastos também, e o argumento, como você menciona, o argumento da criação do programa de transferência de renda é super forte, foi usado pelo presidente do Senado, como vocês lembraram agora há pouco, quando ele fala na necessidade de aprovação da PEC, portanto é um argumento com força ali para fazer avançar a proposta dentro do Congresso. Agora, Paulo, nós temos o desgaste de outro lado também, que é a questão da credibilidade da política econômica de Paulo Guedes, o desgaste da própria figura de Paulo Guedes, que ele estaria endossando todas as iniciativas no campo político sem se preocupar com a responsabilidade fiscal. Teve uma debandada da equipe econômica que não foi só ontem. Ontem nós tivemos a saída de 4 integrantes da equipe, justamente aqueles que cuidam mais da área fiscal, mas nós já tivemos saída de nomes importantes que faziam parte da equipe de Paulo Guedes, não é? E a credibilidade despencou. Isso afeta a figura do presidente Bolsonaro, o governo dele? Acho que, de uma maneira geral, ali, né, todas essas saídas foram sendo motivadas pela percepção de que parte a parte da política econômica antes defendida não tinha força de ser implementada.
Então, quando a gente tratou das privatizações, por exemplo, o secretário de desestatização pediu a saída quando não via chance dessa agenda avançar. A mesma coisa com a reforma administrativa, né? A secretaria responsável pela condução da proposta também deixou de ver chances da proposta ser tratada a fundo no Congresso Nacional e pediu para sair. E agora essa questão fiscal, enfim, o secretário Bruno Funchal, o secretário Jefferson Bittencourt, que cuidavam e que eram responsáveis por grande parte da credibilidade da política econômica do governo, diante dessa constatação, né, de que quando a despesa bate no teto, não é a despesa que muda, o que muda é o teto em si, essa perda, né, da credibilidade na âncora fiscal acabou levando à saída. Isso abala, de alguma maneira, a figura do Ministério da Economia como um todo, tende a abalar a política econômica do governo de uma maneira geral, mas seguramente tira credibilidade, porque a dúvida que o mercado se coloca é diante de um novo aumento de despesas eventuais, qual vai ser a decisão do governo? Né? A decisão vai ser de rever despesa, vai ser de cortar gastos, ou vai ser novamente de ampliar o teto? E um teto que pode ser seguidamente alterado, ele deixa de fazer sentido, o limite deixa de ter credibilidade, daí vem um pouco da desconfiança de maneira geral que o mercado tem demonstrado com a proposta que foi encaminhada e que está sendo tratada no Congresso Nacional. E aí fica difícil você ter expectativa de um 2022 de mais responsabilidade, já que vai ser um ano de eleições, que pega o presidente ainda, pelo menos por enquanto, com desgaste importante, com queda de popularidade, apesar de uma certa recuperação recente. Você vê condições de o presidente recuperar de fato essa popularidade dele, com o pagamento dos R$ 400, com a ajuda ao caminhoneiro, mexendo no ICMS da gasolina? A gente vê uma série de coisas que são remendos, não é, para tentar minimizar os problemas mais sérios que a economia tem hoje. A gente tenta medir com as pesquisas que a gente conduz aqui na XP alguma relação direta, né, entre os benefícios pagos pelo governo e a intenção de voto ou eventualmente a aprovação do governo. A gente nunca conseguiu encontrar uma relação direta, objetiva ali entre os dois pontos. O que a gente encontra é a injeção de renda promovida por esses programas, de alguma maneira substitui o que a geração de emprego poderia fazer valer dentro do modelo de aprovação presidencial. Nesse sentido, há uma relação, mas não uma relação direta do beneficiário do programa se sentir mais estimulado ali a aprovar ou eventualmente declarar voto no governo. O que se discute agora é se o efeito nocivo dessa quebra de credibilidade da questão fiscal não poderia promover justamente um efeito negativo, porque o efeito dessa política e da perda de credibilidade, né, do aumento da desconfiança, vai ser eventualmente um aumento na inflação, elevação na taxa de juros, que trava o crescimento, e isso pode eventualmente se voltar contra o próprio presidente. Essa foi a tentativa da argumentação, inclusive, que a equipe econômica fez quando o presidente toma a decisão de fazer o aumento do programa social, que a perda de credibilidade poderia se voltar contra ele, mas a decisão foi tomada nesse sentido. O que a gente imagina, portanto, é que a situação econômica se deteriorando, isso passa a ser negativo para o presidente, eventualmente compensaria até o ganho de curto prazo que ele possa ter com esses benefícios diretos. É isso, ouvimos o Paulo Gama, que é analista político da XP Investimentos. Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.